Bom, pessoal, foi sancionada no dia 10 de janeiro de 2025 a lei que disciplina a ocupação de espaços no mar territorial brasileiro para parques eólicos offshore. E aí, essa lei, que recebeu o número de 15.097 de 2025, já está decidida pelo governo federal aquilo que foi sancionado e aquilo que foi vetado, e eu trago agora os principais pontos para o setor daquilo que está agora valendo na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro. Como eu disse, a lei é a 15.097 de 2025, né? E ela trata, pessoal, do aproveitamento desses espaços que são da União, que vão ser ocupados futuramente pelos parques eólicos offshore aqui no nosso país, certo? Veja bem, quando o parque eólico vai ocupar o mar territorial brasileiro, esse mar territorial é um bem da União. Sendo um bem da União, o governo federal precisa disciplinar como é que esses espaços serão ocupados. Se eles serão ocupados de forma gratuita, de forma onerosa, por qual período, enfim, disciplinar tudo isso. E essa lei é o passo inicial para que o governo federal possa disciplinar a ocupação desses espaços. Vale observar que existem dezenas de projetos de parques eólicos offshore no Brasil, tramitando no IBAMA, mas até o presente momento nenhuma licença ambiental foi deferida. E um dos motivos dessa paralisação do setor, podemos dizer assim, é porque o IBAMA não sabe se vai haver autorização do governo federal para ocupar esses espaços e como isso vai se efetivamente cumprir. Ok? Então essa lei, como eu disse, é o passo inicial e o objetivo dela é disciplinar como esse bem da União, no caso o mar territorial, vai ser utilizado para a instalação desses parques eólicos offshore. Essa lei, ela diz que o uso dos espaços vai ser cedido, né, mediante autorização ou concessão, tá? Que no direito, principalmente no direito administrativo, no direito regulatório, tem diferença sim em relação à forma de ocupação desses espaços, certo, pessoal? E aí, existem procedimentos para a cessão desses espaços. A lei, meio que copiando já de outros locais onde ocorre esse tipo de utilização, a nossa lei ela trouxe duas espécies de ofertas que estão aí na tela para vocês. Uma chama de oferta permanente, né, através de qual o governo federal vai esperar uma solicitação dos interessados para ocupar esses prismas, certo? Então, na oferta permanente, na verdade, o interessado solicita o espaço, que o nome é prisma, em que ele quer ocupar para utilizar com aquele parque eólico, e vai haver, por outro lado, uma oferta planejada, que é quando o governo federal disponibiliza o prisma e espera aparecer os interessados. Então, são duas formas, tá certo? Uma, o interessado solicita esse prisma, que chama de oferta permanente. Aí, nesse caso, vai haver uma autorização desse espaço e vai ter um procedimento inverso, em que o governo federal lança o prisma e aparecerão os interessados. Nesse caso, não vai ser a autorização, vai ser a concessão, certo? E aí, para haver a concessão, vai haver um edital e um procedimento licitatório para a ocupação, para regulamentar a ocupação desses espaços. Se mediante autorização, parte do interessado, mediante concessão, parte do governo oferecer esse prisma, tá? Prisma é o espaço, né, através das coordenadas geográficas delimitado para a ocupação daquele empreendimento que pretende se instalar ali no mar territorial brasileiro, ok? Então, o pontapé inicial é que vai haver dois tipos de oferta, permanente e planejada.
Se houver a planejada, vai haver uma licitação mediante, obviamente, um edital que vai disciplinar as regras de ocupação desses espaços. Um ponto que eu acho importantíssimo, talvez seja o mais importante para o setor ficar ligado hoje, a partir de hoje, é a questão da regulamentação. Toda lei, pessoal, ela precisa posteriormente ser regulamentada. E a própria lei trouxe que, mediante uma regulamentação futura, que a gente não sabe quando vai ser feita, né, vai ser definido, por exemplo, o local prévio dos prismas, vai ser definido o procedimento para a apresentação da sugestão de prospecção desses prismas, por exemplo, o interessado, aonde ele vai requerer, como ele vai requerer, o que é que ele deve apresentar, se vai pagar alguma coisa ou não, tudo isso vai ser discutido e definido num regulamento que ainda vai ser criado. O procedimento também para a solicitação da declaração de interferência prévia, chamada DIP, né, quando há, por exemplo, pode haver a tentativa de ocupação de um mesmo espaço por dois ou mais interessados, então vai haver uma interferência, além de outras interferências possíveis. Os tipos de sanções e penalidades que o empreendedor pode sofrer caso ele não cumpra o seu contrato, quais os estudos que vão ser exigidos e o percentual de pagamento mensal que cada empreendimento vai pagar ao governo federal e à União quando entrar em operação o seu parque. Ou seja, é como se, vamos fazer uma analogia, é como se a gente tivesse a lei publicada, a gente tem um cenário, eu tenho um palco disso, né? Mas como esse cenário vai ser utilizado, quais são as regras do dia a dia, aonde vai requerer, como vai requerer, quanto vai ser pago, aí é mediante regulamento. Por isso que eu falei minutos atrás, o setor precisa estar muito atento como vai ser a regulamentação dessa lei. Porque a depender da regulamentação dela, pode ser que haja uma impossibilidade do projeto ir adiante. Por exemplo, se o pagamento mensal do percentual lá à União do que for gerado for muito alto, inviabilize. Se a documentação for muito exigente ou muito cara, também inviabilize ou aumente o CAPEX. Ou seja, a regulamentação, que seria o disciplinamento do dia a dia dessa lei, né, ele é tão importante quanto a própria lei, certo? Então, muitos aspectos ainda vão ser definidos nesse regulamento que está por vir. E aí já me perguntaram, por isso eu trouxe essa dúvida, perguntaram assim, Aloysio, e havendo mais de um interessado no mesmo espaço, havendo mais de um interessado no mesmo prisma, como é que vai acontecer? Bom, tem duas fases aí. Havendo mais de um interessado no mesmo prisma, a lei diz que o governo ele vai tentar que haja uma composição dos interessados na ocupação desse espaço. Pode ser que o conflito seja sobre toda a área do prisma ou só sobre uma parte dele, né? Havendo aí uma sobreposição total ou parcial, certo? E aí, qual é o primeiro passo? Havendo mais de um interessado, a lei diz assim, bom, o poder concedente, ou seja, o governo federal, vai tentar uma forma de composição dos interessados. Alguém vai ter que ceder alguma parte aí para que possam dois ou mais projetos funcionarem ali, talvez lado a lado ou muito próximo um do outro, certo? Aí nesse caso, havendo uma composição, certo? A oferta vai ser baseada naquela oferta permanente. Não havendo composição, aí o governo federal vai partir para a oferta planejada, certo? Então ele ainda deixa a critério, obviamente, da regulamentação, que os interessados possam fazer essa composição, e não havendo composição, vai partir para a oferta planejada, que vai ter aí aquela questão do edital e da licitação. Certo, pessoal? Bom, várias situações, esse texto já está na internet, se você colocar no Google você já consegue ver, né, a lei que foi sancionada. Uma observação é que os vetos que ocorreram pelo presidente da República diziam respeito não à eólica offshore, mas aos famosos jabutis que tentaram inserir no texto, e o presidente da República vetou esses artigos, certo? De modo que agora eu acredito que o setor
Você que está pensando em investir, você que está pensando em trabalhar, o grupo econômico que está pensando em investir, ele vai ter que ficar atento em dois aspectos. A regulamentação da lei e dois, a questão dos editais quando eles forem publicados. Porque aí para cada licitação, obviamente, vai haver um edital específico para aquele caso. E aí as pessoas vão precisar, obviamente, atender muito aos aspectos do direito regulatório, do direito de energia e do direito ambiental. E aí, tendo alguma dúvida, entre em contato conosco, tem nosso Instagram, LinkedIn, WhatsApp, que a gente pode te assessorar. Afinal, a gente faz parte desde a concepção do primeiro processo de licenciamento ambiental, protocolado no IBAMA, certo? De um parque eólico que fica no estado do Ceará, até a publicação dessa lei. A gente participou também das discussões. Então, se precisar de alguma ajuda nesse sentido, a gente está pronto para te auxiliar naquilo que for necessário, tá bom? Então vamos aguardar os próximos passos do que vai haver aí de regulamentação do setor, e havendo alguma novidade, a gente volta aqui e apresenta mais algum conteúdo para que possa te ajudar, tá bom? Obrigado pela tua atenção e boa sorte!